Bom dia! Hoje quero deixar algo para nós refletirmos a respeito das mães, né, que perdem seus filhos. Aqui em Gênesis capítulo 4, no verso 8, diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da mão tua o sangue do teu irmão. Aqui nós temos um relato sobre o começo, né? Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. E passados os anos, né, Caim matou seu irmão. Então Eva foi a primeira mãe que teve que enterrar seu filho. E o pior, né? Nunca havia acontecido isso, porque ela era a primeira mãe, né? A mãe dos seres viventes. Então, o sofrimento de Eva, nós nem podemos mensurar. Ao saber que o seu próprio filho tirou a vida do seu outro filho. E ela teve que o enterrar, e com certeza ela ali viu o começo daquilo que Deus lhes tinha avisado, que quando eles escolhessem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Quando ela foi expulsa do Éden, juntamente com seu esposo, Adão, talvez não entenderam muito bem isso, porque eles estavam vivos fisicamente, mas espiritualmente estavam mortos, afastados de Deus. Apesar de Deus não os ter abandonado, porque Deus sempre estava por ali, por perto, tanto que Deus falou com o próprio Caim, mesmo Caim tendo matado seu irmão. E Deus o fala e o requer o sangue do seu irmão das suas mãos. E hoje nós vemos tantas outras mães que estão passando por essas lutas, e muitos dizem o filho era para enterrar os pais e não os pais enterrar os filhos. Mas nós vemos no começo da humanidade que isso ocorreu, né? E não só foi ela, né? Tantas outras mães enterraram seus filhos. As esposas de Davi, né? Enterraram seus filhos, porque eles usurparam o trono, desobedeceram e acabaram morrendo cedo, como Absalão, né? Como Roboão. Os filhos de Davi também foram enterrados cedo, né? E quanto essas mães também sofreram naquele tempo, né? E hoje nós temos esses relatos. Própria Maria, né? A palavra de Deus disse no começo, quando Jesus nasceu, disse para ela que uma espada atravessaria o seu coração. E Maria, ali na cruz, vendo o seu filho morrendo aos poucos, por amor à humanidade, sentiu essa espada atravessando o seu coração. Ao exemplo dos outros, Jesus era santo, inocente, mas estava ali, para que todos os outros tivessem a oportunidade de retornar para o céu. E hoje, talvez muitos estão passando também por momentos difíceis, como essas mães passaram, como a Eva, como as mulheres de Davi, mas nós temos na palavra o conforto, que naquele tempo não havia o Espírito Santo para confortar como temos hoje. Hoje o Espírito Santo está em nós. Hoje o Espírito Santo nos conforta. Ele é o Consolador. A palavra de Deus disse que ele iria
vir para consolar. Ele ia vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado sempre vai gerar morte. O que nós precisamos é buscar a santificação todos os dias e deixar o pecado de lado, pois o pecado sempre vai gerar a morte física, porque ele já gerou a morte espiritual. Mas para aqueles que crerem em Jesus, para aqueles que crerem na sua morte remidora ali na cruz, a vida é a partir dessa morte física. Então, acredite, Jesus está aí, pronto para te abraçar, pronto para te receber, mas você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar tudo aquilo que te afasta dele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você vai ter esperança quando você voltar-se para Jesus e dizer para ele que o ama, que o quer, que quer aceitar esse maravilhoso presente que ele te deu a cada um de nós. Ele estará de braços abertos para te guiar, para te proteger, para te levar ao lugar de paz, aonde a dor, a tristeza, a maldade, o pecado não mais existirá. Mas para isso você precisa decidir aqui. Você precisa confessá-lo hoje, porque ele já confessou você quando ele morreu naquela cruz. Ele morreu por todos. Todos nós, todos os nossos pecados foram sobre ele ali naquela cruz. Mas nós precisamos abandonar o pecado. Não tem como viver uma vida com Jesus, uma vida com o Espírito Santo, continuando no pecado. Precisamos nos converter. E esse converter, quem faz, quem gera em nós, é o Espírito Santo, como está lá em Coríntios. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Um ótimo dia para todos. Amém.